Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vai você? Estamos aqui mais uma vez para o nosso emenda constitucional número 103, na ponta da língua. Hoje, depois da nossa interrupção ontem, é claro, para falar aí da portaria 1348, hoje nós vamos falar sobre a situação dos servidores expostos a agentes nocivos. Nesse caso, é importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, é importante lembrar que até o advento da emenda constitucional número 103, não havia uma regra propriamente dita que regulasse a aposentadoria destes servidores, tá? Por quê? Porque o parágrafo 4º autorizava a existência de uma aposentadoria, né, daqueles servidores expostos a agentes nocivos, mas dependia de lei. E em razão da não edição dessa lei, o Supremo Tribunal Federal foi e editou a súmula vinculante 33. Então era ela que estava sendo aplicada até então. E agora nós vamos justamente discutir se ela continua também sendo aplicada, quais seus limites e o que é possível, como vai se comportar essa aposentadoria daqui para frente. Não esquece, esse nosso quadro é uma parceria com a revista RPPS do Brasil. Bom, só lembrando, nós já falamos aqui que o parágrafo 4º da emenda constitucional número 103 veda, né, começa vedando a existência de requisitos e critérios diferenciados de aposentadoria, salvo nos casos previstos no parágrafo 4º-A, 4º-B e 4º-C, que regulam as aposentadorias especiais, né? Então, nesses casos, lei complementar pode autorizar a existência de requisitos de idade e tempo de contribuição diferenciados. Está autorizado lá pelo texto constitucional, ok? Beleza, então tá aí o parágrafo 4º-C. Este parágrafo 4º-C diz que compete aos entes federados legislar sobre a matéria, né? Vai caber ao ente federado decidir o que fazer, o que não fazer e como fazer, né? Vamos melhorar a nossa câmera aqui um pouquinho, né? Aí, Bruno, agora sim. Bom, dentro dessa perspectiva de que cabe ao ente fazer o que fazer ou não fazer, ele já dá algumas diretrizes. Ele diz que é cabível, né, desde que comprovada a exposição, é cabível a aposentadoria especial por agente nocivo, né, não admitindo que ela seja definida por cargo ou ocupação. O que isso significa? Isso significa que a aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos exige prova. Vai continuar exigindo os laudos, né? LTCAT, PPP. Não pode dizer assim, o cara é médico, então por ele ser médico, pouco importa onde ele trabalha, ele tem direito a essa aposentadoria especial. Não é isso, beleza? Bom, com o advento do parágrafo 4º-C, e dentro da política adotada de retirar os estados e municípios da reforma, o que aconteceu? Foram estabelecidas regras, a gente vai falar daqui a pouquinho, para os servidores da União, as quais podem ou não ser utilizadas para os servidores estaduais, você já sabe disso, né? Vai depender de lei local. O Estado, inclusive os municípios também, podem fazer as suas regras de aposentadoria. Então, o que acontece? A União hoje passa a ter regras desde a emenda 103 e estados e municípios não. Isso afeta a súmula vinculante 33, claro. Por quê? Porque para a União ela deixa de ter aplicabilidade. Por outro lado, para estados e municípios ela continua devendo ser aplicada, porque é ela que vai autorizar a concessão das aposentadorias, vamos dizer assim, né, especiais dos servidores públicos estaduais, federais ou melhor, estaduais, federais não, estaduais e municipais, ok? Então, sem essa aplicação da súmula vinculante 33, a ausência de norma impede a concessão, beleza? A hora que estados e municípios fizerem as suas regras ou adotarem as regras federais, a súmula vinculante 33 perde a aplicação para eles também, ok? Bom, mas como eu disse, a União já fez suas regras gerais, estão onde? Estão lá no parágrafo 10, ou melhor, no artigo 10, parágrafo 2º, o Bruno tá ruim de ler, né? É porque pro Bruno tá ao contrário, né? Mas estão lá no parágrafo 10, tá aqui ó, parágrafo 10, artigo 2º, né? Parágrafo 2º, inciso 2, né? E o que essas regras trazem? Elas trazem idade única para homens e mulheres, 60 anos.
elas trazem tempo de exposição único, independente do agente, 25 anos. Então vai acabar naquela situação de você ter agentes de 15, de 20 ou de 25, tá? Ela traz a exigência de tempo mínimo de serviço público e traz a exigência de tempo mínimo no cargo também. Você está vendo aí os requisitos, ok? Bom, com relação a essa questão de acabar os agentes, a idade única, a gente tem que lembrar que essa regra geral é a regra geral para aqueles servidores que entrarem pós-emenda constitucional número 103, onde? No serviço público federal, tá bom? E nos estados e municípios, só depois que ela for adotada, se for adotada, beleza? Cálculo é média, você sabe que nós vamos ter um momento especial para falar só de média, né? Bom, e para os atuais servidores? Para os atuais servidores, a regra de transição está lá no artigo 21, tá? Está lá no artigo 21. E aí eu trago dois destaques aí, né? Dois destaques. O primeiro destaque é uma regra que você está vendo aí pelo texto, isso ainda nem é destaque, né? Aplica-se a todos os servidores, né, federais e ao regime geral, então vai unificar as regras. Mas está ali, ó, em vermelho, aplica-se a todos os servidores que ingressaram até esta emenda. Ou seja, quem ingressou até a emenda 103 está regido pelo artigo 21 se for se aposentar com base em exposição a agentes nocivos. E não há diferença, não há marco temporal em 31/12/2003 para nada, tá, neste artigo. Então não há diferenciação de data de entrada para servidores que se aposentarem expostos a agentes nocivos. E também a questão que envolve o tempo mínimo, né? Tá ali, ó, o tempo mínimo 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo, tá? Bom, os requisitos estão previstos nos incisos, né, sistema de pontos, a previsão de que a contagem desse sistema de pontos é feita somando idade e tempo de contribuição e considerada em dias, né, tá aí também, e a gente traz um quadrinho para facilitar para você, né, a gente tem aqui lá no primeiro item o tempo, né, aí você tem a primeira regra, ainda permanece a diferença de 3 agentes para aqueles que entraram até a emenda 103 ou que entrarem até a reforma nos estados e municípios. Agentes de 15 anos, né, autorizam a aposentadoria desde que o servidor tenha no mínimo 20 anos de serviço público, 5 no cargo, e o somatório de pontos dele de 66. O que é este somatório de pontos? É a idade mais o tempo de contribuição que ele tem. Num primeiro momento, a interpretação é de que esse tempo de contribuição para efeitos do somatório seria só o tempo de exposição. Mas se você for perceber bem a redação do artigo 21, ele diz que a aposentadoria se dá com o tempo de contribuição mais o somatório de pontos. Então vai haver controvérsia sim, se para efeito do cálculo desse somatório de pontos entra só o tempo exposto ou pode entrar o tempo chamado tempo comum, tá? Lembrando que o outro item do somatório é a idade, né? É a idade. Aí você tem a segunda regra, que é no caso do agente de... vou voltar aqui, né? Tá aqui, cálculo é pela média, mas eu fiz a observação aqui porque a média, a regra geral, ela você não recebe tudo, né? Você recebe 60% mais 2% por ano acima de 20. Nesse caso aqui, os 2% são por ano acima de 15. Mas nós vamos falar melhor sobre média, pode ficar tranquilo. Você tem aí a segunda regra, que é o caso do servidor exposto a agente nocivo de 20, onde o sistema de pontos é de 76 pontos, ou deve alcançar 76 pontos. Percebe aí que não tem progressividade por ano, né? É 76 pontos esse ano, no outro ano, em 2024 é a mesma pontuação exigida, ok? A mesma coisa aí com o servidor que trabalha exposto a agente de 25 anos, a pontuação é que cresce para 86. E tanto no caso dos 20 quanto dos 25 anos, você viu lá embaixo que volta a regra de que os 2% vão ser acrescidos por ano acima de 20, ok? Então essas são as regras em síntese. Importante, né? O Supremo Tribunal Federal já entendeu em sede de regime próprio que é inconstitucional fazer conversão de tempo, né? Esse é o entendimento hoje que prevalece, está se tentando mudar. A PEC, ou melhor, a emenda 103, ela estabelece também essa vedação para o regime geral, que acaba aplicando subsidiariamente para o regime próprio, né? Mas daqui para frente. E o tempo para trás, Bruno, eu posso converter? No regime próprio não, porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal ainda é de que é impossível converter, porque essa conversão caracteriza tempo ficto, o que é vedado
no regime próprio. O Supremo só autoriza a conversão de tempo de períodos anteriores, né, ao regime estatutário, ou seja, o cidadão era seletista e passou pela transposição, né, foi transformado em estatutário, aí nesse caso o Supremo autoriza a conversão de tempo do período seletista, só período estatutário não, ok? Bom, e aí caminhando para o final aqui, eu trouxe 2 parágrafos, os 2 últimos parágrafos. O primeiro, aquele que regula, ou melhor, o segundo, né? Porque o primeiro é o das regras, aquele que regula, estabelece, melhor dizendo, que as aposentadorias especiais, nesse caso, elas serão calculadas na forma da lei. E o parágrafo terceiro está reproduzido em vários dispositivos e que eu tenho chamado ele carinhosamente de parágrafo garantia, porque ele é bem claro ao dizer que continua se aplicando a legislação federal, local e as normas constitucionais para estados e municípios que valiam antes da emenda 103, até que estados e municípios façam a sua mudança. Ele também assegura o quê? Que não haverá retroatividade das reformas feitas por estados e municípios, ok? Bom, tá aqui o nosso agradecimento, o nosso convite para você nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, ou como Previdência do Servidor, ou como Bruno Martins. Tanto você pode nos achar pelos 2 nomes, né? Nossos contatos, nossa emenda constitucional número 103 na ponta da língua. Convide os seus amigos, fale para eles, mostre para eles se são servidores públicos que estão interessados, e também convide eles a seguirem as redes sociais da revista RPPS do Brasil, nossa parceira aqui nesse emenda constitucional número 103 na ponta da língua. Um abraço, até a próxima.